Bom dia, meu nome é professora Adriana, estou com os alunos do 9º ano do Colégio Drummond Ponte Rasa. A gente está dando aula hoje de ciências, diversidade da matéria, né? Então, a gente vai falar. Nós já falamos de estabilidade dos átomos, né? A principal A principal característica que faz que a água seja tão essencial a toda a vida é porque ela é conhecida como solvente universal, ou seja, tudo se dissolve na água, né? Aqui a gente tem um código de barras, vocês podem clicar lá. Quem está usando o celular não vai conseguir ver agora, né? Mas quem não está com o celular consegue ver na apostila de vocês. Deixa eu ver que página que ele vai estar para falar para vocês. Vocês estão com a apostila na mão? Morecos, estão com a apostila na mão? Ó, Sim. quem tá com a apostila na mão, quem não tá, vai lá pegar, tá? Porque é legal a gente ir fazendo aula com a apostila, você vai anotando o que for o caso aí. Ó, quem tiver com a apostila na mão, ele tá na página 3, tá? Bem no comecinho da apostila lá. Então, aqui ele tá falando primeiro da água, né? Que a água é o principal componente do planeta como solvente universal, né? De toda a água do planeta Terra, 97,5% é água salgada, porque está nos oceanos, e não é a água que a gente usa, não é a água potável, né? Ou seja, a gente só tem aí 2,5% dessa água para consumir. Existem, claro, projetos, né? Existem países que dessalinizam a água do oceano para poder utilizar, né, para a população poder utilizar essa água aí, porque o lugar que eles moram não tem tanto lençol freático, coisa do tipo. Mas a gente sabe que isso é uma coisa muito custosa, né? É muito difícil. Por isso que estão realmente preocupados com que vai acabar a água do planeta. Em relação à água, responda às questões propostas. Por que a água é denominada um solvente universal? De acordo com a sua fórmula química, quantos elementos e átomos compõem essa substância? A combinação dos átomos que formam a molécula de água ocorre por meio de ligações químicas. Você sabe você sabe por que e como esses átomos se ligam? Então vamos lá. Por que vocês acham que a água é um solvente universal? Por que com ela tudo se dissolve? Alguma dica? Chuta. Não sei. Por que? Porque ela dissolve tudo que é colocado nela, mas eu não sei por quê. Por quê, né? Por quê que a gente tem que tomar água? Por quê, né? Eu vou deixar para vocês pensarem, tá bom? Não vou dar resposta, não, porque dar resposta é fazer gabarito, né? Não tô fazendo gabarito. Agora, essa aqui tá um pouquinho mais fácil, quer ver, ó? Isso aqui tá relacionado com o resto, tá? De acordo com a sua fórmula química, quantos elementos e átomos compõem essa substância? Vamos lá, qual é a fórmula da água? H2O. Ok. A fórmula da água é H2O. Quantos elementos tem? 2. Vamos, galera. Quero todo mundo respondendo aí, tá? Quantos elementos tem na água? 2. Hidrogênio e oxigênio, correto? Então tá. Então, até agora tá fácil, né? E quantos átomos eu tenho nessa substância? 3. 3 átomos. São 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Muito bem. A combinação desses átomos ocorre por meio de ligações químicas, né? Como que esses átomos se ligam? O que fala para o hidrogênio ligar com o oxigênio? Vocês já mais ou menos sabem. Vocês já viram Por isso? causa da força de atração? Não sei. É? Quem falou da força de atração? A Letícia. Isto, Lê. Na verdade, não é força de atração que a gente diria. Eu até posso dizer assim, não está errado. Mas por que se atrai? Por que um ímã polo positivo atrai o negativo? Porque a gente tem os elétrons e os prótons que eu posso
doar e receber elétrons. Lembra aquilo que a gente viu já na distribuição eletrônica? Então, nesse momento, às vezes, eu não só vou doar, eu não só vou receber. Mas como eu posso doar e esse pode receber, a gente faz assim, ó. Porque eu tô sempre doando e o outro tá sempre recebendo. Então, ligou os dois elementos, tá? E é assim que eu formo os átomos, ok? Então, ele só é permitido essa ligação porque um está doando e o outro está recebendo. E aí eu consigo fazer essa ligação química. Beleza? Essa ligação química tem segredo. Não para só naquela história de dois, na última camada de valência, sabe? SPDF, lembram daquilo? Não para só ali. Tem outros segredinhos que agora a gente vai desvendar, tá? Bom, vamos lembrar que a propriedade que faz eles doarem ou receberem elétrons faz com que esse átomo, esse elemento, receba o nome de íon. Então, o que que é um íon? Só recapitulando, a gente já viu na apostila passada. O que que é um íon? Aqui embaixo estava escrito íon, ó, tá vendo? Íon é o elemento, anota aí, galera, na apostila de vocês, para vocês não esquecerem. Íon é um elemento que tem capacidade ou propriedade ou sei lá, o que vocês querem colocar como palavra aí, né? Poder de doar e receber elétrons. Então, o cátion ou ânion, ele é um íon, porque ele doa ou recebe. Tudo bem? Difícil aí, não? Não. Esses tipos de ligações que os íons fazem recebem nomes. Então, eu tenho covalente, iônica e metálica. A gente vai ver todas, tá? Então, vamos lá. Cada molécula da substância apresenta um átomo de oxigênio central ligado a dois de hidrogênio do lado, tá? Isso é água. Dispostos de maneira que suas propriedades tornem diferente de outras substâncias. A composição dos átomos de hidrogênio e oxigênio na proporção 2:1 faz com que sua molécula seja H2O. Por que 2:1? Cada 2 de hidrogênio tem um de oxigênio. Mas você sabe por que eles se unem? Enfim, eles se unem por quê? Porque a gente tem a última camada de valência, né? O hidrogênio, ele empresta um elétron para o oxigênio, por sua vez, o oxigênio precisa de um elétron para se estabilizar. Essa teoria de valência, ela tem uma regra. Essa teoria de valência, ela tem uma regra, tá? Então, agora vai ter um número aí para vocês decorarem. Os cientistas, em 1960, mais ou menos, eles viram que essas substâncias, nem todas as substâncias combinavam, tá? Porque eles sempre tentavam aí fazer, né, algumas experiências. E perceberam que nem sempre todas as substâncias combinavam. Mas olhando a substância na tabela periódica, eles conseguiram concluir o quê? Que todas as substâncias que se ligavam, eu formava 8 elétrons na última camada de valência. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Eu não falei que o elemento tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Eu falei que a combinação deve permitir 8 elétrons. Ou seja, eu posso ter um elemento que eu tenha 6 elétrons na minha camada de valência, outro que eu tenha 2, e isso vai permitir com que esses dois elementos se unam, formando 8 elétrons nessa última camada, porque um tinha 6, o outro tinha 2 e juntou isso daí, tudo bem? E como eles perceberam que sempre eu tinha 8 elétrons nessa camada de valência, então essa lei, né, essa regra formada por Gilbert Lewis, tá? E Langmuir, ela foi chamada de regra do octeto. Então, a regra do octeto por quê? 8. A regra do octeto é a regra da condição de estabilidade para esses átomos conseguirem ficarem ligados. Tudo bem até aqui? Difícil, amores? Não. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem? Ai, que bom! Então, vamos lá.
Embora existam muitas exceções, claro, existem outras exceções. Sempre tudo na vida tem exceção, né? E a exceção é que é difícil, porque o fácil a gente vai aprender no básico. Essa teoria é válida para os elementos representativos do grupo 1, 2, 13 a 17. O que é grupo 1, 2, 13 a 17? Então, bora lá. De comprido, né? De coluna é grupo, né? E de coluna é grupo e de linha é período. Lembra disto? Vocês fizeram o exercício lá, não fizeram, amores? Semana passada, Uhum. tá? Então vamos lá. Os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, eles têm elétrons de valência, tá? Não que aqui não tenha elétron de valência, mas repare o quê? Vocês repararam que todos esses daqui, ó, a partir que tá aqui embaixo, né? E aqui eu recebo a letra B, ó, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, né? Porque aqui seria tudo 8B. Aí eu tenho o quê? 11B, 12B. Vocês estão vendo aqui, ó, as letras Bs? E Uhum. vocês estão vendo aqui as letras o quê? A. Ah, Então, reparem que todos esses que têm a letra A, eles têm elétrons de valência de maneira simplificada, são simples. Assim, para descrever esses elétrons, né, o Lewis utilizou um sistema prático em que o símbolo do elemento representa o núcleo do seu átomo e seus elétrons internos. E ao seu redor são colocados elétrons mais externos. O que está escrito aqui? Inicialmente, o conceito de valência estava relacionado à capacidade de ligação dos átomos. Após uma melhor compreensão à estrutura do átomo, verificou-se que a valência tem relação com o número de elétrons. Então, dependendo de quantos elétrons eu tenho essa camada de valência para se ligar ou não, tá? Observe o esboço da tabela periódica. A seguir, a simbologia para descrever os elétrons de valência dos elementos representativos. Então, vamos lá. De acordo com a regra do octeto, pode-se afirmar que os átomos dos elementos dos grupos 1, 2, 13, 1, 2 e 13, a maioria metais, ó, tá? Tudo que é azul tá em metal. A maioria metais tendem a perder ou ceder elétrons. Se eu perco, eu sou o quê? Se eu perco, vamos tentar. Não sei se eu consigo escrever com o mouse. Eu tenho dois tipos de íon, o cátion e qual é o outro? ânion. Ai, é muito difícil escrever com o mouse, gente. O cátion e o ânion, tá? E qual é a dica que eu falo? Que se o elemento está perde elétrons, vou pôr um menuzinho aqui no E. Se eu perco elétrons, eu costumo brincar que eu estou percation. Lembra disso? Sim. Se eu estou ganhando, eu sou o quê? Qual é a dica? Ganhando. Ganhando, muito bem. Esse A parece um O, mas tudo bem. Então, vamos lá. O que ele está falando aqui nessa simbologia, né? Que o 1, o 2 e o 13, eles são, na sua grande maioria, cátions. Então, se eles são, na grande maioria, cátions, eles vão perder elétrons. Tudo bem? Ó, cátion. Ó, cátion. Tudo bem até aqui? Uhum. Já os átomos dos elementos dos grupos 15, ó só, presta atenção. 15 a 17, eles tendem a ganhar elétrons, tá? Então, eu vou ganhar e eu sou o quê? Ânion.
Então, eu posso saber facilmente que todos esses aqui são cátions, todos esses aqui são cátions e todos esses são ânions. Aí você vai falar assim, professora, a tabela, o grupo 14 faz o quê? Conta pra mim. Se um perde e o outro ganha, o que vocês acham que esse 14 aí faz? Eu acho que ele deve ficar neutro, sei lá. Na verdade, não é que fica neutro. Sabe o que acontece? Vamos supor, eu tenho que seguir uma regra. Para eu doar ou receber, para eu ligar um elemento a outro elemento, eu Eu tenho acho, que ter 8 elétrons aqui. 6 aqui e 2 aqui, daí eu consigo ligar. 3 aqui e 5 aqui, daí eu consigo ligar, tá? Agora, os elementos aqui, ó, do grupo 14, todos eles possuem no final da sua composição, na sua última camada de valência, 4 elétrons. Então, como todos esses daqui possuem 4 elétrons, o que acontece? Ele tanto doa quanto recebe. Eles podem até se combinar entre si, e isso acontece bastante. Então, eles são, como diria, neutros, mas não existe esse nome, porque se ele doa ou se ele recebe, ele é um cátion ou um ânion. Deu para entender o que eu estou falando? Porém, eu não posso dizer que ele é um cátion ou que ele é um ânion. Depende da condição. Se ele está doando ou se ele está recebendo. Deu para entender? Por que a gente não classifica esses daí? não. Tá? Bom, bora lá. Então, o que são, como que acontecem essas ligações, né? A ligação covalente, ela vai ocorrer sempre que ele tende a receber elétrons do outro, e em geral, não metais. Porque a gente sabe, né, a divisão lá, metal, não metal, semimetal, tal. A metal, né? A principal característica dessa ligação é o compartilhamento de elétrons. Eu não estou dando, a gente fala ganhando ou impercátion, mas eu não estou dando nada para ninguém, eu estou emprestando, porque é da minha propriedade. Eu sou aquele elemento, tá? Ele está compartilhando elétrons da camada de valência dos átomos ou dos elementos, até diria aqui, envolvidos, formando pares eletrônicos. Então, a ligação covalente, eu sempre vou fazer par. Gravem isso, galera, ó. Covalente, par. O que é co? Co é compartilhar, eu e você. Coordenar, ordeno junto com o outro. Deu para entender, não? O co é colaborar, tá? Então, quando eu falo covalente, é porque os dois têm a valência, tá? Então, a covalente, ele tem aí um par, são sempre pares eletrônicos. Portanto, cada par é constituído por um elétron de cada átomo que vai, né, ligar os dois elétrons. Então, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, se a gente for olhar aqui na tabela periódica, ele tá aqui, ó, é o primeiro elemento, e ele tem um elétron e um próton. Então, se eu for desenhar, tipo, o hidrogênio, né? Se for desenhar aqui o hidrogênio, eu tenho aqui na minha estrutura um próton, e aqui na minha camada de valência, eu tenho o quê? Um elétron, só um e um. Por isso que ele está equilibrado. Portanto, quando eu tenho aqui 2 hidrogênios, eu consigo ligar 2 hidrogênios? Consigo. De que forma que eles se ligam? Tá vendo que esse verdinho aqui, ó, e este outro verdinho aqui, eles se alinham nessa camada de valência e, teoricamente, este hidrogênio, se fosse esse elétron, se fosse pertencente a esse hidrogênio, ele pode, de repente, pular para esse aqui, ó, e ficar orbitando aqui? Da forma que esse hidrogênio aqui, esse elétron pertencente a esse hidrogênio aqui, sem querer, eu posso orbitar para esse aqui e ficar pulando lá? Posso. O que importa é que vai ficar um orbitando em cada um, então eles se trocam. Entendem o que eu falo? E essa troca, esse empréstimo, essa mistura entre um e outro é que faz com que esses elementos se liguem, formando, no caso aqui, um gás, hidrogênio, H2, tá? Aí vamos supor que eu consigo colocar quem aqui, amores? Uma molécula de oxigênio. E essa oxigênio tem lá
suas camadas de valência que vão entrar nessa bagunça aqui. Fica tudo lá, né? Misturando o tempo todo. Eu estou emprestando e recebendo. Então, aí eu formo o quê? H2O. Tudo bem? Então, para adquirir a configuração eletrônica, semelhante a um gás nobre, no caso o hélio, né? Ele precisa ter 2 elétrons na camada de valência. Para que isso ocorra, é necessário o compartilhamento de um par de elétrons. Também eu tenho aqui, ó, um videozinho para vocês assistirem, tá? Vou depois ver se eu consigo, se esse vídeo tá lá na plataforma, eu consigo colocar como atividade. Se não, coloca lá no QR Code, tá? Que é da Britânica, esse daqui. O conjunto formado constitui molécula de hidrogênio em que os elétrons compartilhados são atraídos pelos núcleos dos átomos. Então, o compartilhamento de elétrons, que caracteriza uma ligação covalente, ele sempre vai ser representado por qual fórmula? A fórmula molecular, a fórmula eletrônica ou a fórmula estrutural. Então, isso aqui que vocês estão vendo, falar que eu tenho um hidrogênio junto com outro hidrogênio e que ele está dividindo esses 2 elétrons, eu tenho formas de mostrar isso. Tá vendo aqui, ó, que a Pro mostrou 2 bolinhas e a camada de valência? Eu estou desenhando, eu estou fazendo modelo, né? Com bolinha, com quadradinho, assim seja. Isso aqui é um modelo, tá? Para você poder entender o que eu estou falando. Esse modelo, ele foi descrito pelos cientistas, e ele pode ser descrito em 3 formas. Então, como que eu posso representar isso aí de diferentes formas? Deixa eu tirar isso daqui. Tá. A fórmula molecular. Então, falando em moléculas, eu tenho 2 átomos, 2 elementos de hidrogênio. Eu estou formando um átomo H2. Então, molecularmente, eu ponho letra e número. Pá, acabei aí. A fórmula eletrônica ou forma de Lewis é o cara lá que falou que a cada tantos elétrons eu conseguia esse tiozinho aqui, ó. Tá? A fórmula que ele inventou, ele falou que eu tinha que ter 8 elétrons na última camada no máximo para se ligar, tá. Não necessariamente eu preciso ter 8, é até 8, tá? Então, a fórmula de Lewis fica como? Eu ponho um elemento hidrogênio aqui, eu ponho um elemento hidrogênio aqui e eu ponho uma bolinha de cada lado. Então, quando eu falar em fórmula eletrônica, eu tenho que desenhar as bolinhas. Tudo bem? Quando eu falar em fórmula molecular, eu só vou pôr a quantidade que eu tenho de tudo. E quando eu falo fórmula estrutural, eu não vou fazer 2 bolinhas, eu vou pôr um risquinho. Por que esse risquinho, gente? Porque é como se esse elétron se invertesse com esse para lá e para cá o tempo todo. Então, ele fica pulando e se emprestando, tá? Então, fórmula molecular é a letra e o número, fórmula eletrônica a gente representa em bolinhas e fórmula estrutural a gente representa com tracinho. Difícil até agora? Não. Facinho. Aí aqui, ó, a gente vai falar agora de um compartilhamento, de uma ligação covalente simples. A ligação covalente simples, ela é aquela ali que você viu, tá? Simplinha aqui. Muito bem, um para lá, um para cá, tal. No entanto, muitas moléculas atingem o octeto com compartilhamento de mais de um par de elétrons, ou seja, eu não tenho um par, né? Eu tenho um compartilhamento diferente. Se você pegar lá na sua tabela periódica o oxigênio, você vai ver que o oxigênio ele tem 8. Aqui o Z é prótons, né? Então eu tenho 8 prótons. Se eu tenho 8 prótons, eu tenho 8 elétrons, não é assim? O número de prótons é igual de elétrons. E aqui ele já até fez a distribuição eletrônica para vocês verem. Então eu tenho 2, 2 e 4. Essa é a distribuição eletrônica do oxigênio. Vamos lá, galera. Vocês já estão entendendo a matéria. Quantos elétrons eu tenho na minha última camada de valência aqui? 7. Quantos elétrons eu tenho? A minha camada de valência não é a última? Vamos desenhar esse oxigênio aqui, ó. Ó, vou desenhar, tá? Ele tá aqui embaixo, mas eu vou refazer com vocês. Eu tenho núcleo. Dentro do núcleo eu tenho o quê? 8 sinais de positivo. Tudo bem? 8 sinais de positivo lá. Fora o que eu tenho? Na camada S, ó, eu tenho quantas camadas? K, L, M, N, O, P, Q. Na camada K, eu posso ter quantos elétrons no máximo? 2. Ó eles aqui, ó. Um S2, tá vendo? Uhum.
Na segunda camada, ó o número 2 aqui, ó, da segunda camada. Quantos elétrons eu tenho nessa camada aqui? 6. 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eles estão distribuídos como? 2 na S e 4 na P, ok? Mas quantos elétrons que vão sair para outro, ou que eu posso doar, ou que eu posso receber? A gente sempre usa esse número aqui, ó, o último. Por isso que a gente faz a distribuição eletrônica nos subníveis das subcamadas, para saber quantos eu vou poder doar. Então, quantos elétrons o oxigênio tem hábito de doar ou receber? 4. Opa, opa. Se ele pode doar ou receber 4 elétrons na sua última camada de valência, professora, significa que eu posso me combinar com qualquer outro desses elementos da 1, 2 e 13? Sim. Então, vamos lá. Veja, da mesma forma que eu posso doar 4, eu posso o quê? Receber 4. Então, se eu pegar 2 oxigênios, esse emprestar para esse 4 e esse emprestar para esse 4, para ambos ficarem com 8 e terem estabilidade, porque uma combinação precisa de 8 para estar estável. Sempre, sempre, essa é a regra. Então, eu sou um elemento, ok, eu quero formar um átomo, sempre para formar um átomo eu tenho que ter 8. Tudo bem? Para estar estável. Senão eu sou instável. Então, para eu ter estabilidade, para esse oxigênio ter estabilidade, esse empresta para esse empresta para esse. Olha lá, galera. Olha aqui o que acontece. Como que um empresta para o outro? Desta forma. Então, você concorda que esses elétrons que estão aqui, que vieram da direita aqui, de repente ele pode pular e ser o da esquerda e o da esquerda para a direita? Tudo se mistura aqui, ó. Tá? O que importa é que eles vão ficar lá orbitando os dois átomos. E aí, nesse caso, quando a ligação é dupla, deixa eu apagar aqui. Nesse caso, quando a ligação é dupla, eu tenho o quê? Aqui, ó, 1 e aqui, ó, 2, que ficam pulando. Então, na verdade, esse tem 4 e esse tem 4, mas os 4 não se misturam? Quem é que estão se misturando? Não são os 4? Então, eu vou fazer só 4 bolinhas e a estrutural aqui, tá? Então, como que eu represento isso daqui? Fórmula molecular O2, ou seja, eu tenho 2 átomos de oxigênio, né, para fazer essa combinação. Fórmula eletrônica, eu tenho só 2 que se emprestam, mas quantos eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mas quantos estão se emprestando? Outros 4. Professora, aqui eu tenho 6 bolinhas e aqui eu tenho 6 bolinhas, porque esses 6 elétrons representam esses 6 aqui da última camada de valência? Sim. Tá? E aí eles se emprestaram. Tudo bem até aqui? Tudo bem. E estruturalmente eu vou representar com risquinhos, tá? Bom, quando um átomo que se une são do mesmo elemento químico, oxigênio com oxigênio, hidrogênio com hidrogênio e assim sucessivamente, a gente forma uma substância simples. Quando um átomo e um elemento são diferentes, não são do mesmo elemento químico, eu tenho uma substância composta. Exemplo mais simples de substância composta, hidrogênio com oxigênio. Quando eu misturo isso aqui, forma o quê? 2 hidrogênios e um oxigênio. Como que eu represento a fórmula molecular disso aqui que eu tô vendo, amores? Quantos hidrogênios eu tenho? 2. 2. Quantos oxigênios eu tenho? 1. Olha como que eu tô representando aqui. Fórmula eletrônica. Como que é essa fórmula eletrônica? Vamos olhar isso aqui. Eu tenho um hidrogênio aqui, correto? Outro hidrogênio aqui e um oxigênio aqui em cima. Quantos elétrons o hidrogênio está emprestando para o oxigênio? 1, né? Uhum. Ou 2? 2. São 2? Né? São 2. E aqui, são mais 2. O que vai acontecer aqui, meus amores? Ó a fórmula eletrônica. Quantos eu tenho na minha última camada de valência? Na verdade, são 2. Um de hidrogênio, um do outro hidrogênio.
o oxigênio não tem 4, que a gente já sabe que tem 4 na última camada? Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? E aí, desse do hidrogênio fica indo e voltando. E como é a fórmula estrutural, só em risquinhos. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Bom, agora, a gente pode ter uma ligação tripla. Quando é uma ligação tripla? Vamos supor, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada de valência. Olha aqui, ó, 6 bolinhas, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês poderem enxergar. 6 bolinhas, tá vendo? Então, o oxigênio tem 6, hidrogênio empresta 1, o outro hidrogênio empresta 1, fica quanto? Fica 8. Então, vamos lá. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada de valência. Por isso, ele tende a ganhar 2 elétrons. Eu tenho 6, eu ganho 2. O carbono, ele tem uma camada de valência com 4 elétrons. Ele tem tendência a ganhar 4 elétrons ou a perder, tanto faz. Uma coisa importante que eu não disse, eu posso dizer aqui, ó, para voltar um pouquinho. Vejam só, o oxigênio, ele tem 6 elétrons, não sei, na última camada aqui, ó, nessa última que a gente contar tem 6. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Ele ganha 1 elétron de cada um, ou ele doar esses 6 para um outro elemento ficar com 8? Óbvio, se eu tenho 6, é muito mais fácil eu ganhar 1 de cada um, ganhar 2 elétrons de alguém, porque eu já tenho 6. Deu para entender? Então, a tendência de quem tem 6 elétrons é ganhar. Geralmente, ele é, então, um cátion, porque ele é um ânion, porque ele está ganhando. E, geralmente, quem tem poucos elétrons, 1, 2, 3, eles doam esses elétrons. Eles compartilham esses elétrons, porque eu tenho pouco. Eu não tenho força perto do outro que tem 6. Deu para entender, meus amores? Então, isso é também importante dizer. Por isso, na ligação tripla, o que vai acontecer? Quando eu tenho, ó, por exemplo, aqui eu tenho um oxigênio com carbono. Mas vamos colocar um outro elemento ligado com oxigênio. Vamos colocar, sei lá, uma tabela periódica aqui, ó. Vamos colocar um lítio, vamos colocar um sódio. Vocês entendem o que eu tô falando? Eu posso colocar qualquer um desses daqui para conseguir tentar se ligar com um de lá, né, do outro lado. Então, o que é importante você saber? O importante você saber é que sempre quem tem... Opa, voltei demais. Sempre quem tem mais elétrons na última camada de valência vai ganhar. E sempre quem tem menos elétrons na última camada de valência vai perder. Nesse caso aqui, específico, o carbono tem 4, não tem? 2 e 2, ó, eu somo esses dois... Eu vejo o que tem nesses dois e vejo o que tem nesses dois e somo. Eu vejo o que tem nesses dois, que são 2, e vejo o que tem nesses outros 2p. Então, eu somo. Aqui eu tenho 6 elétrons, não tenho? Ó, somando. Aqui eu tenho o quê? 4 elétrons. Como aqui eu tenho 6, eu vou ganhar. Como aqui eu tenho 4, eu posso doar ou ganhar, tanto faz. Aí você vai falar assim para mim, pô, professora, mas espera aí. Aqui eu tenho 6, eu preciso ganhar quanto para formar 8? Gente, responde para mim. Eu tenho 6. Quantos eu preciso para 8? 2. Só a Letícia está respondendo, amores. Vamos lá, chuchus. Marina, tá aí? Maicon. Precisa de 2, professora. Rômulo. Muito bem, vamos responder para eu ver que vocês estão participando, tá? Que vocês estão entendendo. Então, vamos lá. De 6 para 8 faltam quanto? Faltam 2 elétrons. Aí você vai falar assim, professora, que palhaçada é essa? Você está falando que vou precisar só de... Oxe, o negócio não parou de escrever. Você vai falar assim, professora, meu Deus, a caneta não para mais. Bugou. Aí, parou. Você vai falar assim, professora, você não falou que se eu tenho 6, eu preciso só de mais 2 para fazer 8 e ser estável? Sim, muito bem. Só que se eu tiver 2 de um lado e 2 do outro, tudo bem? Uhum. Eu posso ficar compartilhando daqui para cá e daqui para cá e esse aqui ficar só recebendo 2 de cada um? Eu pego 2 e jogo para lá, pego 2 e jogo para lá. Posso fazer isso? Pode. Ele brinca dessa forma, desde que eu consiga fazer 8. Então, aqui nesse caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter um elemento que tenha 2, o outro elemento que tenha 2 e eu combino com ele. Ou, tá vendo aqui, ó?
O oxigênio, ele não tem 2 elétrons nessa última camada de valência aqui que eu posso doar? O que eu vou fazer? Põe o carbono que está aqui no meio, né? Que ele tem o quê? 4 elétrons. Empresto 2 para esse lado, empresto 2 para esse lado. Porque eu posso doar os meus 4 elétrons. Mas eu não preciso doar esses 4 elétrons para o mesmo elemento. Entendem o que eu estou falando? Eu tenho na minha carteira 50 reais. Eu não preciso dar os meus 50 reais para a mesma pessoa. Eu posso dar 10 para cada um, se eu quiser. Eu posso dar 20 para um e 10 para outro. E ficar com os outros 20. Entendem o que eu digo? Não. Se for para, de repente, doar tudo, eu posso doar 25 para cada um. Ou eu posso doar 10, 10, 10, 10, 10. Entendem o que eu falo? Aqui ele está falando que ele tem tendência a doar ou a ganhar, mas ele não está falando que tem que ser com o mesmo elemento. É por isso que os elementos conseguem fazer as diferentes fórmulas. Por isso que eu tenho fórmulas imensas. Porque um empresta um pouquinho para cada um e eles vão se combinando, tá? Então, além dessas ligações dupla, né? Simples e dupla, 2 átomos também podem compartilhar 3 pares de elétrons. Nesse caso, a gente tem uma ligação tripla, ok? Então, aqui, ó, eu tenho o quê? Uma ligação tripla, por quê? Porque eu tenho 3 pares de elétrons combinando. Então, bora lá. Aqui vocês vão falar o quê? Quanto que eu tenho? Se é ligação simples, se é ligação dupla, se é ligação tripla. Então, de acordo com o que foi estudado, preencha o quadro a seguir utilizando as informações da água como referência. Claro, né? Sempre o mais fácil já está completo, né? Então, vamos lá. A água, H2O. A amônia, NH3. Ele tá querendo que você faça a fórmula eletrônica ou a fórmula de Newton. Como que a gente vai fazer aqui? Você põe um N no meio, porque sempre o primeiro elemento é o maior, né? É o central, que tem mais, é o cátion, é o ânion. Aí que ele vai ganhando, então ele é um ânion. Então aí eu coloco o quê? Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 1, 2, 3, não é isso? Deu para entender o que é para vocês fazerem aqui? Uhum. Nitrogênio. Ó, aqui ele já está me dizendo que são 2 átomos de N, não são? Então, o que eu vou fazer no nitrogênio? Eu já sei que são 2 átomos de N, portanto é N2. Aqui é o quê? N e N. Tudo bem até aqui? Agora vocês têm que colocar as bolinhas aqui no meio. Ó, uma bolinha. Ai, caramba, vai ser difícil desenhar uma bolinha. Outra bolinha, ok? Qual é a fórmula estrutural? N, outro N, e eu passo um traço que ele vai ficar indo de lá para cá. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Qual o número e tipo de ligação? Quantas ligações ele tem aqui? Uma ligação o quê? Simples. Deu para entender? E assim sucessivamente vocês vão fazer tudo isso daqui. Então, aqui, ó, qual a fórmula estrutural? N, um para cá, um para cá, um para cá, H, H, H. Ok? Quantas bolinhas eu vou colocar aqui no nitrogênio, gente? Presta atenção. Quantos elétrons o nitrogênio está doando? Vocês sabem? Não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você não tem a tabela decorada. Então, você vai lá na tabela periódica ver quantos elétrons tem na última camada do nitrogênio. Deixa eu pegar a tabela aqui. Vocês têm decorado isso daí? Não. Né? Deixa eu ver se é essa. Espera aí. Não. Não. Quer apostar que vai ser a última apostila? Não é a tabela periódica, mas é a apostila de vocês. Deixa eu achar. A apostila velha lá atrás, ó. Aqui, ó. Tá vendo eu ou não? Só tô vendo a tela. Não, tô vendo a tela. Procura aí, negada, ó.
Nitrogênio, eu tô no grupo 15 no segundo período. A massa do nitrogênio é 14, eu tenho 7 prótons, portanto, eu tenho 7 elétrons, que estão distribuídos da seguinte forma, ó, se eu olhar ele lá, na tabela periódica, eu tô saindo para fora, por isso que ele não escreve. Se você olhar lá na tabela periódica, ele tá assim, ó, o nitrogênio, ó, N, tem o quadradinho, né, da tabela periódica, e aí ele tá lá assim, ó, 14 aqui em cima, significa que o tamanho dele é 14, 7 aqui embaixo, o que que significa? Que eu tenho 7 prótons. Tira 7 prótons de 14, quantos elétrons eu tenho? Quantos nêutrons eu tenho? 7. Se eu tenho 7 prótons, quantos elétrons eu tenho? 7. Como estão distribuídos? A distribuição eletrônica tá assim, ó, 5 e 2. Ó, deixa eu ver se eu ponho aqui, preciso me ver, deixa eu ver se eu consigo me ver. Consegue ver o nitrogênio aqui? Uhum. Aí, se você for olhar a distribuição eletrônica aqui, é 5 e 2. O que significa isso, chuchus? Quantos elétrons eu tenho na minha última camada de valência? 2. 2. Muito bem. Então, se eu tenho 2, quantos eu vou emprestar? Eu vou doar 2, né? Então, um empresta para o outro e eu consigo fazer... eu consigo fazer essa ligação. Portanto, aqui é só uma bolinha, será? São o quê? 4. São 2 bolinhas, na verdade, né? É, Tá? Porque eu não tenho 2 para doar, é 2 de ok? cada. 2 de cada um. E aí, vocês olhando na tabela periódica vão conseguir fazer isso aqui. Isso aqui já tem a dica, ó, o metano, ó. O metano tem quanto quê? Um carbono no meio. Então, eu tenho um carbono. Quantos hidrogênios vocês estão vendo aqui? 4. Então, põe lá, CH4. Esse aqui, ó, C... Quantos H eu tenho? 2. H2. H2. E o que Ó, sobrou? Ó, aqui é uma ligação composta, porque são elementos diferentes. E ela é o quê? Tripla. Ó, quantas eu tenho aqui? 1, 2, 3. Eu tenho uma dupla e 2 simples. Sempre que eu tiver 2 risquinhos assim, eu falo que é dupla, tá? Sempre que eu tiver um risquinho só, eu falo que é simples. Eu não vou completar mais, vou deixar vocês completarem. Depois a gente corrige. Aí aqui a gente está falando mais dos compostos moleculares, já vou terminar a aula, tá? Então, o que são moleculares e covalentes? Aqui já falei o que é uma ligação iônica, porque conforme eu fui explicando, eu já falei o que é ânion e o que é cátion. Aí aqui na apostila de vocês, por favor, escrevam aí percátion e ganhânion, que vocês já sabem isso. Esse aqui tem 7, esse aqui tem 1, então esse aqui vai dar para esse aqui um elétron, ele vai emprestar 1. Da mesma forma que esse aqui rouba desse aqui um elétron. A gente tem 2 formas de falar, tá? E assim sucessivamente é que acontecem as ligações dos elementos químicos. Difícil para vocês entenderem isso hoje? Ficou mais fácil, né? ficou. E aí essas ligações, ó, vão formando estabilidades, tá? É assim que eles conseguem ser estáveis. Por favor, meus amores, olhem tudo isso aqui, ó. O RA é muito legal, a molécula está em tridimensional para vocês olharem, tá bom?